toda a minha vida é tua. Aplaude Ele mais uma vez. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Bendito é teu nome, ó Rei. Bendita a tua palavra. Bendita a tua presença. Podemos sentar, amados. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Glória a Deus. Queridos, conforme é anunciado, já orei pela palavra? Acho que sim. Orar de novo. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra. Regenera as nossas mentes, transforma as nossas mentes pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Eu viajo amanhã, bate e volta, por isso que hoje faço questão de eu ler, pregar e ler tudo junto. E conforme é anunciado, vamos falar sobre você não é tão pequeno, tão pequena quanto pensa. Sabe qual é o nosso maior problema? É que pós-visitações de Deus, como é que Deus visita alguém, pastor? A visitação nem sempre é uma visão que você vai ter na tua frente, uma voz audível, uma parede que vai tremer. Pode ser tudo isso. Visitação é algo que às vezes entra em você, uma convicção, ou você sente algo diferente, você chora. A visitação de Deus vem de diversas formas. O problema é que pós isso, a gente não sai flutuando no ar. Não sai com uma aura acesa na cabeça da gente. Não sai como até ouvimos falar de uma só experiência na Bíblia, que Moisés em Êxodo 32, 33 desce do monte com o rosto aceso. Não saímos assim. E aí o que acaba acontecendo com a gente? Depois de um encontro com Deus, nós temos convicções, nós temos certeza de coisas que vão acontecer. Porque Deus nunca visita você sem plantar algo em você. Mas aí, como nós não estamos flutuando no ar, não estamos vendo asa nas costas, a gente começa a querer raciocinar com a nossa mente. Como é que isso vai se cumprir? Impossível. A gente olha para o espelho, impossível. E aí a gente cai naquela que todo mundo cai, e nós também. Mas eu sou tão pequena, tão pequeno, perto do que eu imaginei que Deus poderia fazer comigo. Ou perto do que Deus disse que ia fazer comigo, ou perto do que eu pedi para Deus, eu me sinto tão pequeno, tão pequena. Não caia mais nessa. Nunca mais caia nessa igreja do Senhor. Queridos, não é à toa que em Êxodo capítulo 3, versículo 6, eu vou lendo rapidamente, tem coisa que eu vou ler com você com mais calma. Disse mais o Senhor dizendo a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Eu vou te fazer uma pergunta: por que Moisés e Maria temeram quando tiveram experiências com Deus? Por que eles temeram? Porque olharam para sua pequenez. Como pode alguém do tamanho de eu, tão pequeno, estar ouvindo a voz audível de Deus, estar vendo Deus aí através de um fogo numa árvore? Como pode? Por que Moisés ficou com medo mesmo? Em Êxodo 13, 10 a 12, Deus fala: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Está vendo? Quem sou eu? Sou tão pequeno, tão pequena. Como é que eu vou fazer isso? Esse é o problema. Deus lhe respondeu no 12: eu serei contigo. Nós seríamos pequenos se não estivéssemos ao lado de quem nos segura pela mão. Você não é pequeno, Moisés. Por quê? Porque Deus está de mãos dadas com você. E as forças que vão repassar por você são oriundas desse que te segura pela mão. Você não é pequeno quando Satanás quer te dizer que você é pequena demais para orar 2 vezes por dia. Você está insistindo tanto em manter o ritmo de orar no mínimo 1 vez por dia. Deixa hoje passar, afinal de contas, quem é você? Não se esqueça, essa pergunta não se faz.
Você não vê um soldado enviado do maior imperador do mundo, alguém perguntando para ele quem é você. Ele é representante do maior imperador do mundo. Se ele está com a carta do maior imperador do mundo, não haverá rei que não se dobre na frente dele. Não se faz essa pergunta, quem sou eu? Porque quem está te fazendo as promessas não é você. Você não entrou aqui na igreja para eu te fazer uma promessa. Porque eu não faço ela nem para mim mesmo, não vai se cumprir. Agora, se Deus está fazendo a promessa, não pergunta quem é você. Você é representante legal dele. Maria, Lucas 1, 26 a 30, ela temeu muito. Porque o arcanjo está aqui e na lata na frente dele está eu desse tamanho. Quem sou eu? E aqui tem outra conotação, tem outro implante de Deus no teu coração hoje para aumentar tua confiança no Senhor e tua fé. Em Lucas 1, 26 a 30, no sexto mês foi o anjo, que é um arcanjo, comandante dos exércitos de Deus, muito grande, muito forte. O arcanjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade, etc. 27. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Qual é o termo aqui? Alegra-te, muito favorecida ou agraciada. Alegra-te, o Senhor é contigo. Está aí a chave. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça de Deus, diante de Deus. Deixa eu te falar algo. Por que Maria não tem que temer nada? Porque Maria, você tem chamado. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Você não é pequeno. Maria, você não é pequena. Você não é pequena não, Maria. Você tem chamado. Como pode ser alguém pequeno com chamado dado por Deus diretamente? Você não é pequeno, você não é pequena. Tudo que te vier à mente de orar, não restrinja mais. Não fique coando informação grande demais e deixando de fora do repertório das tuas orações. Quanto servo de Deus não ora nem pela metade? Porque ele fica analisando, fica pondo na balança as informações. Aí o Espírito de Deus quer fluir por você. Daqui a pouco você fala: Deus, ajuda a empresa, ajuda nessa venda. Aí te vem assim: e salva todo mundo, e que tal, e que a empresa embaixo se torne uma igreja. Aí, nossa, já estou viajando eu de novo. Meu Deus, como eu sou criativa, como eu sou. E você restringe o Espírito Santo. Quando você não entendeu ainda, você não é pequena quanto pensa. Não é pequeno. Queridos, estou aqui. Ando numa moto, pagando prestação todo mês. E tem um carro maravilhoso, ano 75, se não me engano, Fed. Passat, fede demais. Cheiro de gasolina é companhia. E na minha cabeça tem o avivamento do mundo inteiro. Eu não tenho medo de falar isso, porque isso vai se cumprir, eu estou te avisando que vai. Mas como que cabe na tua mente? Foi Deus que plantou. Porque eu sem Deus era um perfeito idiota, eu lembro muito bem quem eu era. Era um imbecil. Mas agora estou de mãos dadas com Deus, vou dizer: Senhor, me sinto tão pequeno. Posso até dizer, mas se Deus está me chamando, Deus está dizendo: eu estou de mão dada com você e você tem um chamado. É impossível que você seja pequeno. Impossível. Queridos, mediante o chamado, olha só. Em 1 Samuel 9, 21, Saul se sentiu muito pequeno. É lindo o começo de Saul. Ele foi chamado por Deus para reinar, para destruir gigantes. E ele, o que ele fala aqui em 1 Samuel 9, 21? Quando o profeta Samuel começa a dizer para ele: é você o escolhido. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, que é a menor das tribos de Israel.
Não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias das tribos da tribo de Benjamim? Quer dizer, menor dos menores. Por que, pois, me falas com tais palavras? Queridos, por que Deus implanta na gente coisas grandes? Porque nós temos chamado e Ele está de mãos dadas com a gente, ora. Outro aplauso para Ele aqui. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta do profeta Samuel para ele? 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás, e serás mudado em outro homem. E eu te garanto, eu te afirmo categoricamente, que depois que o Espírito Santo desceu nele, ele não aumentou 3 centímetros de altura, nem alargou 3 centímetros para os lados. O outro homem que Deus fala aqui não é a aparência física, não engrossou o timbre da voz dele. Ser transformado em outro homem, você vai começar a se enxergar como Deus te vê e não vai ter medo de liderar nem de profetizar. Outra glória de Deus aqui. Outro aplauso para o Senhor. Não é à toa que o Senhor advertiu Jeremias, em Jeremias 1:7, mas o Senhor me disse para Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias, não vai ser nada da tua cabeça, você não vai precisar cumprir nada, você só vai replicar. Ouviu? Ecoou. Ouviu? Soltou. E eu vou lá, faço todo o resto. Uma pessoa dessa não pode ser pequena. Meu Deus, o maior imperador da face da terra põe um celular na mão de um ser humano, não importa a cara dele, dela, a altura, a largura, se tem dinheiro, se tem diploma nas costas, não tem. Põe em viva voz lá, ou em video chat. E esse alguém segurando o celular diz: ele está falando aqui com vocês. Quem que não vai respeitar esse fulano que está segurando esse celular na mão? Então essa pessoa sou eu e você. Pastor, por que Deus te deu essa palavra? De domingo você falou que ia falar ela. O Senhor me disse que o tempo de tudo ser liberado é agora. E o Senhor me disse que os inimigos estão adotando uma nova prática. Fazer com que na véspera muitos comecem a olhar para o seu tamanho e dizer: mas eu não estou à altura, vou diminuir as orações. Alguns têm deixado de orar porque estão se olhando no espelho e estão esquecendo que não depende do teu sobrenome. Você sabe falar o português um não? Uma serva de Deus, eu não conheci ela, conheci o métier dela, a Casa Firme não existia ainda. Ela foi levada num lugar da Europa, onde a gente, para não atacar a religião de ninguém, sabe que estão ali as densas trevas. E ela foi levada para um palácio. Essa senhora é muito simples, mora nas regiões mais carentes do Brasil, não fala o português direito e não fala nenhum outro idioma, mas ela é do poder de Deus. E ela foi levada por uma das famílias mais ricas do globo terrestre, que regem os chefões daquela religião mais tenebrosa do mundo. Foi levada com um avião particular deles para lá, num jato, levada no palácio. E aí conduziam ela falando: por favor, descansa para depois poder orar pela família. Quando ela entra naquele quarto que parece um apartamento para 10 famílias, um demônio dos quintos dos infernos, grande, gigante, gigante, gigante. E ele se aproxima, assim, se encurva para falar com ela. E ela não teve medo dele, porque ela é pequena sem Deus, mas com Deus a gente sabe quem ela é. E aquele maldito se encurvou para falar com ela e disse para ela: eu vim fazer com você um acordo. O que você me pede para eu te dar, para você sair daqui imediatamente, eu te dou. O que me pedir, eu te dou. E ela na hora ia mandar ele para os quintos dos infernos, porque com o demônio a gente não dialoga, o Senhor Jesus não dialogava, a não ser se Deus der uma direção. Pastor Denei da libertação, se Deus der para ele uma direção, ele pergunta:
Mas senão a gente já, tchau, tchau, pode ir, pode ir. Deus tocou nela, pergunta por quê. Aquele maldito, ele falou, eu sou o principado que cuido, que controlo o inferno de todo esse país. E desde a hora que você desceu, eu não consigo fazer mais nada. Aplaude o teu Deus, aplaude. Ela, não sendo ela é educada, polida, falou, eu não quero nada, eu quero fazer o que vim fazer, vou orar pela família, vou embora, virou as costas. Se eu mandava ele para os quintos dos infernos, me lascava com ele lá. Foi lá, a família foi curada, aceitou Jesus, dobrou o joelho, chorou como criança, libertou, tirou, arrancou os demônios deles, uma depressão que nenhum deles vive, só tem dinheiro, mas não tem vida nenhuma. Saíram, alegria, receberam Jesus, ela pregou, não queriam deixar ela voltar para o Brasil, voltou porque ela não está aí atrás de dinheiro nem de fama. Mas olha, o principado que rege é o lugar mais tenebroso da terra, do país. Foi lá porque depois que ela desceu ali, ele não pode fazer mais nada. As baixas começaram a acontecer. Queridos, o que fala em 1 Samuel 2,26? Eu vou te dizer o que fala. Tudo começa pequeno. Vamos repetir juntos? Todos os começos de Deus engatilham nos primeiros degraus. É um engate. Todos os que Deus levantou para. Samuel é um homem, menino, adolescente, jovem, homem, senhor, que diante de uma nação inteira fez o desafio. Se ele alguma vez cometeu um erro sequer. E toda a nação disse nunca. Este homem era tão intacto que diz que o Senhor não deixava, em 1 Samuel 3, nenhuma palavra dele caiu por terra. Não importa o que ele mandasse, Deus fazia acontecer. Porém, em 1 Samuel 2,26 diz assim, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos... O que diz na sua Bíblia? No favor do Senhor, diga comigo, e dos homens. Então esse Samuel, ele não começou, ele não nasceu um menino de 5 anos e dentro de um ano se tornou um jovem de 30 e pouco e já flutuando no ar. Ele foi crescendo do seu pequeno começo e foi ganhando prestígio, notoriedade espiritual diante dos homens. Todos nós estamos no mesmo trajeto. Você não vai ter um outro caminho para crescer. Todos nós começamos muito pequenos mesmo. Mas isso não significa que você seja pequeno. Porque esse Samuel que estava crescendo diante de Deus e dos homens, de bebê, a palavra dele regia o céu e o inferno. É simples assim. No céu é uma matemática que fecha. Segundo é Davi. Davi, em 2 Samuel 5, versículo 10, olha o que diz de Davi. Davi, queridos, isso te falo por conhecimento de causa. Vindo de lá, eu te garanto que Davi dominou o Oriente Médio. Iraque, Babilônia e tal, tínhamos tudo medo dele. Esse Davi, 2 Samuel 5,10, Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Então não foi repentino, não teve um encontro e saiu flutuando com o corpo aceso. Ele foi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor era com ele. Eu te pergunto se o mesmo Senhor Jesus é com você hoje, sim ou não? Então aplaude ele porque ele está aqui. Nada diferente do Senhor Jesus. Quer um exemplo maior que esse? Preciso falar quem foi o teu Senhor Jesus, quem é hoje? Em Lucas 2,52. Crescia Jesus. Não me chame ele de Jesus. Estou te pedindo um grande favor aqui. Por que a Bíblia chama de Jesus e não de Senhor Jesus? Porque ele não era Senhor até então. Ele era um ser humano.
Ela está se referindo a um ser humano que nasceu de barriga de mulher, sujeito às mesmas paixões, tentações, e não caiu porque foi homem, foi menino, foi jovem o suficiente para isso. Mas depois de ressurreto, fala, o Senhor Jesus. Para mim, é Senhor Jesus. Então, e crescia o Jesus menino em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Se estes não tiveram um início diferente do teu, então não há nada de anormal com você. Deus não endossou eles um minuto, um poder a mais do que tem endossado. Porque o mesmo Pai do céu está com você hoje. E é o mesmo que me pediu para falar essas coisas para você. Agora vamos inverter o prisma. Como é que o diabo, o inimigo, te vê? Quanto crente está em depressão? Eu chamo de depressão visual. Por não tratarmos aqui de moda, ninguém está falando de beleza física. Visual, você olha no espelho. Realmente eu não sirvo para nada. Não sei nem como é que Deus ainda me dá uma promessa. Agora como é que o diabo te vê? Quando o diabo se refere a você, como, por que você não entende? Por que vem ataques dos quintos dos infernos? Alguns dizem se Deus dá a guerra para os seus soldados, melhores soldados, ele deve achar que eu sou um general de guerra. Não, deixa eu te falar algo. Alguns falam que Deus dá as lutas, os problemas, permite para ser os melhores soldados, mas ele deve estar achando que eu sou um general. Não, essa não é a matemática, queridos. Não põe Deus nisso, põe o desgraçado lá de baixo. Ele está te vendo como general, sim. Ele está com medo que você ore, sim. Davi que estava crescendo devagar diante dos homens, o diabo não queria que ele orasse, não. E não queria que Davi chegasse. Eu vou lá, o que eu vou acrescentar indo lá? O presencial tem impacto, queridos. Há uma grande diferença uma oração por celular, outra gravada em áudio, outra você lá. É muito diferente. Tudo que o diabo não quer que você vá. Ele vê que você não vai desistir mesmo de orar. Tem certeza? Tem. Está determinado? Você vai ser inflexível na decisão? Vou. Então manda um áudio. Não vá não. Aí você diz, essa eu acredito que o diabo pela primeira vez não mentiu. Afinal, quem sou eu? Numa igreja, era muito soberba. Isso existe? Existe. Igreja muito soberba. Nós sabemos mais que os outros. Nós. Andamos mais em santidade que todo mundo. E aí, Deus queria quebrar aquela igreja. Entrou uma mulher, a filha é um problema sério. Grave. E ela vai direto no rapaz mais humilde da igreja. O rapaz está ali para ajudar, nem está no púlpito. Ela fala, irmão, pode orar pela minha filha, por favor? Ele até ficou com vergonha, porque naquela igreja não pode. Ela falou, tem que ser você. Ele falou, irmã, eu não sou nem pastor, nem diácono. Não, tem que ser você. Ele terminou de fazer aquela oração, queridos. Aquela menina recebeu vida ali. Aí tinha um homem que era muito julgado pela igreja, um diácono. Muito criticado. Tem rodas de debate bíblico, eu acho tão lindo. E tem outras de debate sobre a vida dos irmãos. E nos debates ele estava sempre sucesso nas paradas, criticando a vida dele. Então ele sentiu, porque Deus não falava naquela igreja. Porque uma igreja muito soberba, Deus não fala. As pessoas dizem que Deus falou, mas Deus não falou. Aí ele sentiu que ele tinha que orar. E à medida que ele começou a orar, ninguém da igreja foi, porque ele já é... Se tivéssemos redes sociais na época, ele estaria dando muitos likes. E aí, quem foi a vizinhança? Que começou a se converter na casa, num apartamentinho dele simples. E eles orando. Ele olhou e falou, abre tua boca, abre de novo. Primeira vez que se ouviu falar naquela igreja, não era novidade no Brasil, não era novidade, ninguém ouvia falar nisso. O dente da pessoa na frente dele se tornou ouro puro.
E era um dente que estava todo quebrado. Foi feito. Que isso? Aí a pessoa falou: abre tua boca, abre a tua também. Abriu um monte. Aí eu olhei ele também, olha ela, olha ele, olha ela, olha ele, olha ela. Aí ele chegou na igreja. Ele foi mostrar para o pastor dizia que todas essas coisas são do diabo, porque o único que tem poder é o diabo, porque parece que Deus só tem poder para pôr no céu, mas não tem poder para curar, tudo é do diabo. Então, ele com o maior medo, o pastor olhou aquilo, se quebrantou. Aí ele percebeu o que Deus estava querendo dizer para ele: vocês são soberbos demais. O pastor pediu perdão de púlpito, eu estava naquele culto, pediu perdão de púlpito. E ele falou: olha, Deus fez questão de usar a vida dele, e ele vai orar pela igreja. E na hora que ele terminou de orar, queridos, a minha tia estava perto de mim, os dentes dela se transformaram em ouro. Aplaude a Deus, aplaude. Nunca mais diga: sou pequeno. 2 Crônicas 21:2, Josafá. Queridos, Josafá era tão restrito, uma cidade tão inexistente. A cidade que Josafá em Jerusalém estava cuidando é minúscula, é nada perto das nações. Olha o que dizem para Josafá: depois disto, os filhos de Moabe, gigantes, tamanho médio até 2,5 metros, filhos de Amon, outros gigantes, até 2,5 metros de altura, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Pastor, é pouca gente? Vamos ver. 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti. Por que grande multidão? Por que esses caras gigantes se uniram todos para ir para a guerra contra ele? Porque eles ouviam dizer que o Deus dele é muito forte. Então não pode ir lá de peito aberto, não. Lá ele é muito forte. Então eles juntaram um povo. Quando chegaram na frente da cidade, mas é só isso. O diabo te vê assim. Ele não olha o teu tamanho, ele não olha quanto dinheiro você tem na conta, ele não olha se você tem diploma de faculdade ou não. Ele não olha as tuas honrarias humanas, tudo isso não fecha. Ele olha para como Deus te vê. E esses caras que vieram em peso tinham razão de ter medo de Josafá. Os demônios têm razão, os malditos são perfeitos idiotas. A única vez que acertaram na vida foi quando tiveram medo de você. Dá glória a Deus por isso. Porque no versículo 3, então Josafá teve medo. Diga, tem horas que eu fico com medo. Mas se pôs a buscar ao Senhor. Aplaude a Deus, aplaude. Eles tinham razão de ficar com medo. Tinham razão. Porque realmente ele é muito grande. A cidade é pequena, o armamento é nada. Mas ele ora, ele corre para pedir ajuda para alguém. Esse alguém é muito grande. No 14 ao 17. Então veio o Espírito do Senhor e começou a profetizar no 15. Dai ouvidos, todo o Judá, rei Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Se o Espírito Santo de Deus disse grande multidão, você acha que Deus mente? Só Ele vai me responder isso? Eu também não estou legal hoje não, hein? Você acha que Deus mente? Você acha que Deus exagera? Se Deus falou, Ele está confirmando. Ele está vendo que lá fora está infestado o campo. Mas Ele diz, não tenham medo. Não importa o tamanho da multidão, porque a peleja não é vossa, é de Deus. Amanhã dessa alvalha você vai ver o que eu vou fazer com eles. 17. Tenham calma, tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo e vencer o mundo. Amanhã saí-lhes ao encontro e verão a salvação do Senhor. Não temais, nem vos assusteis, etc, etc. E aquilo virou vitória. Então os demônios, por mais imbecis que são, acertaram nessa. Ter medo de você. Nunca mais tenha autocomiseração,
Nunca mais se rebaixe. Nunca mais deixe de atuar na plenitude do que Deus está esperando de você. Quando eu te der o microfone, assuma. Quando Deus te der uma palavra profética, profetize. Está vendo aqui em Josafá como é importante ter profetas na igreja? Aí Deus te dá recado, você não entrega. Te dá sonho, você não conta. E teus irmãos são roubados. Ah, porque quem sou eu? As maiores profecias de Deus na minha vida não vieram de pastores famosos. Vieram de pessoa como você, que às vezes me diz, quem sou eu? Alguns justificam tanto para mim no WhatsApp, para me dar o recado, que o recado se torna bem menor do que as frases de justificação deles. Eu que sou a pulga da igreja, eu que não deveria ter nascido, eu que sou a pecadora, eu que sou o lixo, eu que meu pai é um sanguessuga, eu. Então Deus mandou essa frase. Pô, mas falasse a frase, depois você se justificava, a gente ganhava mais tempo, meu Deus do céu. Está vendo? Quinto personagem, por que Senaqueribe? Senaqueribe, queridos, é da Babilônia. O que faz um louco desse, pegar um exército de Babilônia, coisa que invade nações e não tem quem segura o cara, para ir numa cidade de Jerusalém desse tamanhozinho, para brigar com Ezequias, mesma história. Ele ouviu dizer que Ezequias é muito forte. Os demônios ouviram dizer que você é muito forte, porque eles foram informados que tem anjos muito poderosos à tua volta, e estão decididos a mudar a tua vida. Os demônios sabem o que está rolando no mundo espiritual. Por isso não diga a sua criança. Em 2 Reis 19, 14 a 16, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Sabe qual é o maior problema dos demônios? É que você não fica assustado e corra para a igreja. E você fez. O que eles mais temiam, lhes aconteceu. Você não vai dar glória a Deus bem forte? Aplaude a Deus, aplaude. Eles temem. O que mais eles tinham medo, se cumpriu. Você veio para a igreja. Era o único lugar. Eles queriam para você um bar, uma cachaçinha. Aí você fica a noite inteira contando teus problemas. E um dente cai de cá, outro de cá. E você veio para a igreja. E na igreja, queridos, Deus ordena a bênção. O Senhor Jesus caminha na sua casa. Na minha casa o Senhor diz que manda sou eu. Onde 2 ou 3 eu estou ali validando tudo. Deus diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Aí Ele manda pregar algo desse para você aí em casa, aqui na igreja. Ele está cumprindo o que está sendo pregado hoje. Se chama o espírito da pregação. O espírito que vai fluir sobre todo mundo que ouve o que foi pregado. Os demônios, a única coisa que não queriam é que você hoje viesse aqui. Josafá, olha Senaqueribe, você é um perfeito idiota, mas este dia você foi muito inteligente. Trazer todo esse povo para brigar com Josafá, porque realmente o cara é forte. O cara ora. E orou perante o Senhor, 2 Reis 19, 15. Dizendo, Senhor, ó Senhor, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que esse perfeito idiota Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo. Já ouviu falar quando Deus diz que quem tocar em você, toca na menina do olho de Deus? Então, ainda no capítulo 19, 20 a 22. Então Isaías, o profeta, mandou dizer a Ezequias, por isso que é importante ter profeta. É importante vocês serem profetas. Casa de profetas. Aí em casa, profetas. Então o profeta Isaías foi levantado. E mandou para Ezequias dizer assim. Assim diz o Senhor. Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Babilônia, da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito desse demônio que está dizendo para você que você é pequena, que você é pequeno. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito desse bicho do inferno. A igreja, filha de Sião, te despreza, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, ou seja, está dando risada da tua cara. A quem afrontaste e de quem blasfemaste?
e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo da igreja de Cristo. Ainda no 19, 32 a 37. Pelo que assim diz o Senhor a respeito desse perfeito idiota. Ah, pastor, não é perfeito idiota, é um demônio muito bravo. Manda ele para o inferno, perto do teu Deus, é uma pulga. Não entrará nesta cidade, não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua empresa, não vai entrar na tua carteira de trabalho, não vai entrar na tua conta bancária, não vai entrar na tua saúde, não vai invadir tua família. Não entrará nesta cidade, não lançará nela, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar. Olha, queridos, esse imbecil tinha direito de ter medo, tinha razão de ter medo de Josafá. Josafá não é tão pequeno não, hein? Olha aqui. Então naquela mesma noite, não antes, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas esta cidade, nela não entrará. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, por amor do meu povo, do meu servo Davi. Deus está dizendo que Ele defende a tua casa. E você ainda vai olhar no espelho e me dizer que você é muito pequena, muito pequeno. Que mais? Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil numa noite, queridos. Quando se levantaram, bom, era o caos. E esse Senaqueribe no 37, mataram ele assim que chegou na cidade dele. Queridos, com Deus não se mexe. Para terminar, que palavra que Deus deu para nós aqui? Nós, eu, você, cada um no particular, nós aqui em casa, você que ouve o áudio posteriormente, Mateus 2,6, agora eu vou te pedir para abrir, Mateus capítulo 2, versículo 6, penúltima referência. Como eu vou viajar, queridos, hoje já chegando em casa, vou editar a palavra, já mando para vocês, não vou ter tempo de pregar lá na Quintana Alfa. Mateus 2,6, e tu, Belém, tira o nome Belém, põe teu nome, porque teu nome representa a tua casa agora. E tu, põe teu nome, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá da igreja, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, diz o Senhor. Um dia Deus me deu essa palavra quando eu estava começando a conhecer Ele. Tinha acabado de me dar o dom da palavra. E eu perguntei a Deus se Ele tinha certeza absoluta. Se Ele tinha certeza absoluta, eu precisava ter essa certeza. Que Ele sabe, se Ele realmente sabia o que Ele estava fazendo. Quando me dizia que eu ia fazer isto, mas aquilo para Ele. Ele me falou. De maneira nenhuma você é a menor das tribos, ou seja, você não é pequeno nunca, porque eu estou de mãos dadas com você e porque você tem chamado. Para terminar, Isaías 51, abre lá, terminamos aqui, versículos 2 e 3. Olha o que diz Deus para cada um de nós. Isaías 51, 2 e 3. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz, porque era ele único, sozinho, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade da igreja, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim. Você crê que Deus vai cumprir essa palavra na tua vida? Quantos querem depender de Deus 100%? Apaga todas as luzes, põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu assumo a minha posição de guerreiro ou guerreira de Deus. Renuncio de dentro de mim todo complexo de inferioridade, toda autoacusação. Eu peço perdão por todas as conquistas que eu neguei,
por olhar minha estatura, por não querer orar, por achar que não sou compatível. Peço perdão ao Senhor por todas as grandes obras que deixei de fazer para Ti, por achar que sou pequeno ou pequena demais. Amado Espírito Santo, igreja com a mão no coração, aí em casa com a mão no coração, diga: o Senhor mora neste coração. Eu dei o meu coração para Ti, e por isso eu me sinto grande, porque em Ti eu sou grande. Eu recebo o Teu abraço, eu recebo o Teu colo, eu recebo o Teu aval sobre mim, eu recebo a Tua aprovação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Igreja, enche esse coração de vida e diga: Senhor Jesus, eu Te amo. Eu quero ter um amor doentio pelo Senhor. Eu quero ter uma saudade do Senhor que não é normal. Eu quero dar a minha vida por Ti, porque o Senhor é tudo na minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu apenas sou grande, porque o Senhor é grande. Em nome de Jesus. 2 minutos, queridos. Nós já estamos quase cruzando as 10 horas da noite. 2 minutos para orar. São os 2 minutos mais importantes da tua vida até aqui. Deixa o mundo inteiro lá fora agora. Dialoga com o Pai Celestial. Cumpre no teu coração a palavra que você ouviu hoje. Diga para o Senhor te curar, te capacitar. Diga para Ele te ajudar a você se enxergar como Ele te vê. Pede ao Espírito Santo que ponha colírio nos teus olhos, para que você consiga se ver como Ele te vê. Ó Espírito querido, flua no coração do teu povo, nas casas aqui na igreja. Flua, Senhor. Flua, Espírito amado. Flua, Espírito da glória de Deus. Cura o coração da tua igreja. Santo, 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 santo. Espírito do vivo Deus, sim, sim. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Canta isso, casa do Senhor. Sim, Senhor. Queremos a Tua glória nessa casa, ó Deus. Vem com o peso da Sua glória, me cobrir, flua rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reine em mim. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Nós vamos cantar agora, nós vamos orar, queridos. Eu vou dar a bênção apostólica. Se você precisar ir, vai na bênção. Se puder ficar, nem que seja por 1 minuto, fique no meio da gente. Este é o momento que vamos orar, queridos. Nós não vamos orar um pelo outro, não vamos conversar. Se você vê um primogênito conversando, ele sabe o que faz. Mas fique à vontade para você sentar, ajoelhar, andar pela igreja. Olhe baixinho, deixa Deus te tocar agora. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todos.